Bom dia a todos e a todas. Eu sou João Batista e vou dar continuidade a uma série de palestras a respeito do projeto Filadélfia. Essas palestras elas vão estar segundo a visão do senhor Alfred Bielek. Bom, como funcionou tudo isto, né? Foi feita uma conferência da MUFON em 13 de janeiro de 1990. O assunto foi Projeto Filadélfia ou Experimento Filadélfia. Eu estou usando essas sequências de palestras sobre este projeto para que não fique muito extenso cada uma delas. Portanto, eu recomendo que as pessoas que ainda não assistiram às palestras anteriores, que assistam, para ter uma sequência de como tudo aconteceu. Bom, então vamos lá. Na palestra anterior, eu parei no ponto em que o senhor Tesla tinha conseguido um navio de guerra. Então, eu vou dar continuidade a partir daqui. E aqui diz o seguinte, eu vou fazer a leitura como ela está e como ela aconteceu, né? Então, ele diz o seguinte, o relatório do senhor Bielek. Mas, neste ponto, um monte de coisas tinha acontecido. E Nikola Tesla tinha conseguido um navio de guerra, através de um amigo. Eu acho que era Franklin Delano Roosevelt, que estava na Casa Branca. Ele disse, agora você pode ter esse navio. Vá em frente, torne-o invisível. Havia plena confiança de que ele poderia fazê-lo. Daí estava prosseguindo com a construção do maquinário. Havia vários. 3 transmissores de radiofrequência, um gerador principal, acredito eu, e então havia mais 2. O plano geral de ataque, sem me tornar altamente técnico, isso são palavras do Sr. Bielek, era uma série de bobinas magnéticas alimentadas por estes geradores, as quais produziam um campo magnético muito intenso. E, inicialmente, elas eram enroladas em volta do casco do navio. Depois disto, mudando para bobinas montadas no convés, eram 4 bobinas, alimentadas por 3 geradores de radiofrequência, de alta frequência e alta potência, com modulação em baixa frequência, mas vamos continuar. E os campos DRF, todos sincronizados com frequências especiais e com uma modulação de formas de onda desenvolvidas pelo senhor Nikola Tesla, as quais iriam produzir o campo de invisibilidade. Olhem bem aqui, nesse ponto, um comentário. Os senhores não têm ouvido muito comentários a respeito de discos voadores ou objetos voadores não identificados que simplesmente aparecem e desaparecem? Pois é, neste caso aqui, nós temos o ser humano fazendo isto. Não é característica apenas dos extraterrestres. Embora o senhor Nikola Tesla aparentemente tenha, olha, bem o que eu digo, aparentemente, não é certeza, tenha recebido informações dos extraterrestres de como fazer esse equipamento. Ok? Bom, dando continuidade, então, ao longo de todo este tempo, eu terei de preenchê-lo um pouco com o senhor Nikola Tesla. Essas são palavras do senhor Bielek. Ele fez um outro anúncio para a imprensa em 1923, bem antes do Projeto Filadélfia, acerca de conversação com extraterrestres fora do planeta, visitantes de fora. Ele os chamava, o senhor Nikola Tesla chamava os extraterrestres, como nós designamos hoje, de visitantes de fora.
Bom, isto caiu em alguns ouvidos interessados, mas em muitos ouvidos moucos também. E ele afirmava estar em comunicação com os extraterrestres, ou seja, em comunicação com os visitantes de fora. Depois de ter se aposentado na RCA, ele se tornou mais ativo neste projeto, mas ele também mantinha um laboratório em seu refúgio no hotel em Nova York, no último andar deste hotel. Ele tinha um outro laboratório em Nova York, não muito importante, em um lugar separado, sem que muita gente soubesse. E ele mantinha um segundo laboratório, o qual aparentemente era o principal, no topo do Waldorf Astoria. Este hotel aqui, apenas um comentário, é um hotel muito famoso, já tendo sido parte de filmes. Tá? Eu não sei se eles utilizaram o Waldorf Astoria nos filmes por causa do Projeto Filadélfia, por causa do Sr. Bielek, que tinha lá o seu laboratório, ou de algum outro item. Mas isso não tem importância. Bom, vamos dar continuidade à leitura. Em ambos os terraços. Ele mantinha um transmissor instalado no Waldorf e suas antenas receptoras e os receptores que tinham sido construídos pela RCA sobre sua direção estavam no New York. Eu sei de duas pessoas que trabalhavam com Tesla. Durante aquele período que dizem que ele estava usando aquele equipamento, transmissores da RCA, e estava conversando com alguém quase todos os dias. E um deles foi enfático. Era alguém de fora do planeta. Falando claramente, ele estava se comunicando com ETs. Bom, dando continuidade à leitura. Quem? Não tenho ideia. Isto nunca foi revelado, mas durante aquele período ele conseguiu mais informações, porque foi repentinamente até a Marinha e disse: nós iremos ter problemas. Iremos ter um problema realmente sério. Vocês não poderão gerar a quantidade de energia para fazer um navio enorme desaparecer sem ter efeitos sobre os tripulantes. Eu preciso de mais tempo. Preciso desenvolver contramedidas para evitar que o pessoal sofra danos. Porém, o pessoal da Marinha lhe disse: você não pode, você tem um prazo final, há uma guerra em andamento. Faça isto funcionar. Você não pode fixar a data. Quer dizer, desculpe, você pode fixar a data, mas não pode mudá-la. Neste caso aqui, vale apenas a título de comentário. Não posso provar nada do que estou dizendo. Porém, um rapaz editou um livro, ele fez na revista UF e ganhou um prêmio lá, e ele editou algumas informações, inclusive as informações deles foram apresentadas numa das revistas. E ele disse o seguinte lá: a construção de um disco voador de pequeno porte tem lá uma cabine onde fica um ETzinho e tem um motor de energia nuclear. Porém, existe uma proteção dentro da cabine em que essa energia não atinge o piloto, ou seja, há uma proteção. Agora vem um comentário, provavelmente os ETs, sabendo já de tudo isso, e sabendo que as antenas que eles estavam fazendo iriam gerar um campo eletromagnético muito intenso, eles avisaram: olha, não faça que vai dar bobagem. Isso não funciona. Quando eles fizeram um primeiro teste, onde havia um cachorro e um galo, lembra que eu comentei que esse cachorro e o galo voltaram meio chamuscados, meio queimados? Mas vamos dar continuidade. Eu vou voltar a esse assunto no momento oportuno. Bom, ele recebeu então uma ordem da Marinha: faça-o funcionar. Em outras palavras, havia um prazo limite que aconteceu de ser em março de 1942. A data do teste estava se aproximando. Ele ficou apreensivo com aquilo e finalmente decidiu:
Se não houver prorrogação no tempo e ele não pudesse modificar o maquinário para corrigir o problema, só restaria uma saída. Ele teria que sabotar o equipamento. Olhem bem, o senhor Bielek, percebendo que a coisa podia dar errado, e não teria tempo de modificar o Eldritch, o Destroyer, para corrigir esse problema, ele teria que sabotar o projeto. Não destruindo fisicamente, mas certificando-se de que ele nunca iria funcionar quando fosse ligado. E isso é o que ele faria na data do teste em março de 42. A partir disso, eu comecei a gostar do Sr. Bielek. Eu comecei a achar que ele é realmente uma pessoa muito boa, porque ele ia sabotar o próprio projeto, que era uma coisa muito importante para ele, para que não houvessem problemas graves para as pessoas que estavam no navio. Bom, dando continuidade à leitura, o navio de guerra teria uma tripulação especial. Ele tinha a tripulação regular, e, muito embora tivesse o equipamento especializado, as chaves foram viradas e nada aconteceu. O senhor Tesla inclinou-se e falou: bem, cavalheiros, o experimento falhou. É hora de deixá-los. Tchau e benção. Há uma pessoa aqui que pode tomar conta disso e fazer as coisas funcionarem para vocês. E aqui está o Dr. John von Neumann. E bye bye, adeus. Caiu fora. Então, por esse ato, eu admiro hoje o senhor Nikola Tesla. Não só porque ele fez em outras coisas, como todos os projetos dele, inclusive o próprio projeto da invisibilidade do navio. Porém, se os senhores estão lembrados, eu disse lá no começo, e em vários pontos, para guardarem bem esse nome, o Dr. John von Neumann. Bom, vamos dar continuidade à leitura. Como a história conta, ele foi despedido. Porém, há uma outra história que diz assim: vocês não podem me despedir. Eu renuncio. Estou fora. Bye. Acabou. É claro que essas brincadeiras, essas expressões, estou usando por minha conta. Não é o que está escrito no relatório. No relatório está escrito: eu renuncio. Bom, dando continuidade à leitura, qualquer que seja o caso, ele se foi. Havia algum outro interesse e ele fez outras pesquisas a partir deste dia até a data da sua morte, em 7 de janeiro de 1943, as quais figuram, entre outras coisas, que aconteceram mais tarde, mas que não estavam diretamente relacionadas com o experimento da época. Bom, aqui vale um comentário meu. Esse comentário foi inspirado na Rádio Peão. Essa Rádio Peão, da ufologia, a Rádio Peão da Marinha, a Rádio Peão do conjunto que estava em volta do Sr. Bielek. Não tenho como atestar isto, mas não posso deixar de fazer esse comentário. Ele faleceu em 7 de janeiro de 1943, porém, foi visto trabalhando em outros projetos no final de 1943. Então, se ele realmente faleceu nesta data, ou se ele já tinha viajado para o futuro, ou qualquer outra coisa, eu não posso explicar. Porém, a Rádio Peão faz esses comentários. Mais uma vez, se alguém me perguntar, não tenho como provar. Bom, dando continuidade à leitura. Agora, naquele período, um monte de outros projetos estavam em andamento. Um deles que estava sendo desenvolvido e já estava funcional anterior a este projeto e que estava sendo feito basicamente no estaleiro da Marinha e também no Instituto, sob a direção específica do Sr. Einstein. Eram as experiências com a desmagnetização, que lá tem o nome de Gauss. Bom, eu não sei quantos de vocês sabem sobre isto, mas anterior à Segunda Guerra Mundial, em 1938, os alemães desenvolveram um novo tipo de mina,
chamada mina magnética. Ela não explodia pelo contato com o navio. Então, se tinha um navio passando lá e encostava nela, como as minas tradicionais, ela não explodia. Ela explodia ao detectar uma massa magnética do casco de aço do navio, que se aproximava. Isto distorcia o campo magnético da Terra, que era usado pelos elementos sensíveis desta mina. E quando ela estava bastante perto do navio, ou embaixo dele, sem qualquer contato ser feito, o mecanismo disparava e a mina explodia. E abria um baita de um buraco no fundo do navio. E este era o fim dele, ou seja, do navio. A Marinha dos Estados Unidos sabia disso e eles queriam desenvolver contramedidas que o fizeram. Eles tiveram bastante sucesso, tanto sucesso que, de fato, os alemães abandonaram a mina magnética em 1943 e voltaram às minas comuns, as quais, se vocês não sabem, não é afetada por esse tipo de equipamento. Bom, ou seja, a contramedida colocada nos navios para anular a desmagnetização não afeta uma mina tradicional. Por outro, elas continuavam explodindo normalmente. Bom, continuando a leitura. O formato tradicional deste equipamento envolvia enrolar 2 conjuntos de cabos em volta do navio e colocar geradores especiais a bordo. Não havia nenhuma intenção de produzir a invisibilidade, vejam bem, nem invisibilidade ao radar ou outra coisa qualquer. Era estritamente uma forma de explodir aquelas minas magnéticas alemãs. Elas explodiam, montes delas, e salvaram muitos navios como resultado disso. E o projeto foi um completo sucesso. Acho que, nesse ponto, devemos mostrar slides. Bom, neste momento, o Sr. Bielek mostra alguns slides da Faculdade de Princeton. Esses slides incluem visitas à escola, isto é, a sala onde ele ensinava, o Sr. Bielek ensinava. O pátio interno, algumas árvores e outros itens em volta da escola. Mas ele também mostrou um slide do prédio onde eles primeiro conduziram a experiência de tornar as coisas invisíveis, oticamente invisíveis. Ou seja, eram visíveis ao olho, não eram invisíveis. O fato de você colocar a mão nela e a sua mão passar por ela, que é o que aconteceu com o Destroyer do Eldridge. Mas vamos dar continuidade à leitura. O navio no qual o experimento foi realizado, alguns slides mostravam geradores especiais e controles. Ele também mencionou que ele sabia que este equipamento viera do Eldridge, por causa das vibrações que estavam em volta deste equipamento. Bom, e o Sr. Bielek continua. Ok, uma vez que a experiência tendo falhado, devido à preocupação do Sr. Nikola Tesla, o Dr. von Neumann tomou conta do projeto. Agora, algumas das outras pessoas em segundo plano que tomaram parte nesse projeto não são bem conhecidas. E nós vamos fazer algum comentário a respeito de algumas delas. Bom, uma delas é o Sr. T. Townsend Brown. Ele tem uma longa história. Muitas pessoas o conhecem pelo fato de ele ter trabalhado no campo dos UFOs. Olha só, lá em 1900 e bolinha, eles já trabalhavam no campo dos UFOs. Portanto, os UFOs não são coisa de agora, como muitos ufólogos já sabem disso. Porém, o governo americano sempre fala: UFO não existe, ET não existe. Bom, nós temos pessoas trabalhando afincamente nisso, mas eles não existem. Nós estamos apenas trabalhando para passar tempo. Isso foi um comentário meu. Bom, dando continuidade à leitura, muitas pessoas o conhecem pelo fato de ter ele trabalhado no campo dos UFOs,
com eletrostática, tentando provar que pode-se fazer um objeto mover usando apenas a alta tensão e campos eletrostáticos. Ele fez muitos funcionar. Isso está muito bem pesquisado e documentado. Ele trabalhou na universidade com alguém chamado Dr. B. Field. Acho que a pronúncia correta seria B. Field, mas vamos ficar aqui com B. Field. E o efeito tornou-se conhecido como o efeito Bifield-Brown, porque foi desenvolvido pelo Sr. Bifield e pelo Sr. Brown. Bom, continuando a leitura. Eventualmente, ele foi descoberto pela Marinha. Ele uniu-se à Reserva Naval em 1933, lá atrás, muito antes do Projeto Filadélfia, e tomou parte em vários pequenos projetos. Em 1939, ele foi indicado para o serviço ativo. Ele foi para a Marinha e lá eles lhe deram um projeto de desenvolvimento de contramedidas para minas. E este era basicamente o seu departamento. Bom, havia várias áreas de especialidade. Ele trabalhou no projeto Mina Magnética e ele também era considerado um especialista em radiofrequência. Então, ele também trabalhou no experimento Filadélfia, pelo menos no âmbito do projeto, de um transmissor especial de rádio e uma torre para suportar as antenas, que era a torre alta que se podia ver depois no navio, no destroyer Eldridge, e que é mostrado no filme. Quem assistir o filme, veja que o navio que viajou no tempo, 40 anos à frente, mostra-se exatamente esta torre e que, num certo momento, parece que essa torre estava no chão. Mas vamos continuar a leitura. E que é mostrada no filme. E isto está correto, ela estava quebrada, por isso ela caiu. Esse foi o seu trabalho, não quebrá-la, mas montá-la e testá-la. Antes que o Dr. von Neumann pudesse completar o seu trabalho, ele disse para a Marinha: olha, tenho que reestudar esta coisa. Obviamente, ela não funciona. Eu tenho que voltar atrás e descobrir o motivo. Ele precisava de muito tempo. Aquele tempo que não foi dado ao Sr. Alfred, ao Sr. Nikola Tesla. Bom, a Marinha não teve escolha desta vez, a não ser dar o tempo que ele precisava. Então, foi em 42, uma boa parte de 42, de muito estudo teórico. Por volta de maio de 42, eles decidiram que iriam precisar de um navio especial, o navio de guerra que estava mais disponível, e voltar ao serviço. Eles decidiram que queriam construir um veículo de testes a partir do zero. Então, por volta de junho ou julho, decidiram ir às pranchetas de desenho para escolher que navios poderiam estar disponíveis. Entre os que estavam sendo construídos, eles escolheram um DE-173. Esse DE-173 é um modelo dele, é o modelo do destroyer, o qual foi mais tarde batizado como Eldridge. Ele não era conhecido nesta época por este nome. Era simplesmente um DE-173, que não tinha ainda sido batizado, não tinha ainda recebido um nome. E em julho, eles modificaram os desenhos e decidiram onde iriam querer os dois geradores adicionais, lembro que era um principal e dois adicionais. A razão por que tiveram que fazer a modificação era que o destroyer, o DE-173, era um navio muito pequeno, e o seu deslocamento normal era de 1.500 toneladas, e não de 30.000 toneladas, como eles preferiam. Bom, como consequência, eles tinham que montar o equipamento, que era muito pesado, e com muito cuidado. O que eles decidiram fazer foi deixar de fora a torre do canhão frontal. Então, eles arrancaram a torre do canhão do destroyer para montar os equipamentos, por causa do peso dos equipamentos. Bom,
e em seu lugar colocariam os dois geradores. Então, eles montaram os dois geradores dentro deste espaço, que normalmente seria a torreta, o depósito de pólvora e tudo mais. O motor de alimentação dos geradores, o sistema diesel-elétrico para alimentar todo o sistema, e 4 transmissores foram eventualmente montados no convés. Mas o navio tinha que ser primeiro construído. E este navio, o Eldridge, ficou pronto por volta de outubro de 1942. Então foi levado a um dique seco, onde começaram a montagem de várias peças do equipamento. Por volta de 4 de janeiro de 1943, então de outubro a janeiro, ele estava virtualmente pronto. Agora, à medida que a equação humana era considerada, o que eles iriam fazer com a tripulação? Por volta de junho de 1942, eles decidiram que teria uma tripulação especial. Todos voluntários. Aqui tem um comentário. Todos voluntários escolhidos a dedos. Talvez, olha, eu digo talvez, não posso afirmar. Você vai ser voluntário, você vai ser voluntário. Mas tudo bem. Que seriam, como foram, essencialmente marcados pelo resto de suas vidas, pelo que eles viriam a sofrer futuramente. Eles eram voluntários, eles não seriam responsabilizados, e por aí iriam dizer que eles iriam participar de um experimento de uma experiência exótica, na qual haveria algum perigo possivelmente envolvido. Você quer ser voluntário? Olhe bem, você vai ser um voluntário, mas a Marinha não tem responsabilidade do que possa acontecer. Nós já estamos avisando. Algo pode dar errado. E disseram, você quer ser voluntário? Bom, bem, eles conseguiram o tipo de gente que queriam. Eram cerca de 33 pessoas. 33, idade de Cristo. É apenas um comentário. Um instante, por favor. E eles foram para uma escola especial de treinamento em Groton, em Connecticut, uma academia da Guarda Costeira. Foram cerca de 3 meses de treinamento. Eles se graduaram em dezembro de 1942. E quem era o instrutor da classe? Que aparece naquela foto, onde se vê também a classe inteira que estava sendo graduada. Está ainda nos álbuns de fotos da família. Acreditem ou não, era o nosso pai. Ou seja, era o pai do Bielek e de seu irmão. Acho que eu já comentei anteriormente, até pedi para tomarem a nota desse detalhe, que o pai do senhor Bielek era uma pessoa muito influente. Mais influente que qualquer um de nós pode imaginar. Se der certo, eu vou fazer esse comentário mais à frente, no momento oportuno. Bom, em seu uniforme naval. Como ele voltou para a Marinha, nós não sabemos. A menos que fosse o uniforme de guarda costeira, mas parecia o uniforme da Marinha. Ou seja, o pai do Bielek, do irmão dele, já tinha se, entre aspas, aposentado da Marinha. Porém, ele estava lá vestido com o uniforme. Então, ele pode ter sido reintegrado. Bom, dando continuidade à leitura. E todas as pessoas que se alistaram, incluindo os 2 oficiais de alta patente, eles foram, então, pode-se dizer, carregados para Filadélfia, para onde estavam designados, não sabendo, é claro, quando o navio ficaria pronto. E eles ficaram ali em disponibilidade até que fossem necessários. Aqueles 33 foram até o fim do treinamento e foram avisados de certas coisas, mas ninguém esperava o que aconteceu então. Desde que uma tripulação especial estava disponível, o navio foi sendo aparelhado. Tudo ia em frente. E em janeiro de 1943 foram iniciados alguns testes.
de sistemas separados. Nada jamais foi testado em conjunto. E não poderia ser, porque aquele era o teste final. Bom, dando continuidade à leitura. Então, vários subsistemas foram testados. Os geradores, os transmissores de radiofrequência. O senhor Nikola Tesla tinha usado 3. Porém, o senhor von Neumann aumentou para 4. E ele finalmente decidiu a potência dos transmissores selecionados pelo senhor Tesla, que eram transmissores da General Electric e da GE, 500 kilowatts. Continuous wave, onda contínua não modulada. 500 kilowatts é uma potência legal. 4 geradores, 2.000 kilowatts. Bom, não eram suficientes. Ele colocou boosters, digamos, de reforço, amplificadores. Um booster é conhecido em eletrônica, na parte de radiofrequência, como amplificador de radiofrequência. Ele não gera a radiofrequência, ele simplesmente pega lá uma frequência, aumenta a potência dela. Neles, para levar para cada um até a frequência de 2 megawatts de continuous wave, de frequência contínua. Um total de 4 vezes 2, 8 megawatts. Bom, e os 2 geradores permaneceram essencialmente o mesmo, 75 kVA cada. Esses outros geradores são 2 geradores que eu ainda preciso aqui verificar qual é a função deles. Mas vamos dar continuidade à leitura. Isso vai aparecer mais à frente. Eram 2 geradores de 75 kVA cada um, de baixa frequência regulada. Alimentação dos motores, circuitos especiais de sincronização, sim, eles são uma baixa frequência regulada para alimentar os motores. Bom, circuitos especiais de sincronização, e para ter certeza que os 2 geradores estariam em absoluta sincronia, caso contrário, nada iria funcionar, um sistema especial de geração foi construído com um outro estranho dispositivo herdado diretamente do senhor Nikola Tesla, que era o gerador de referência de tempo zero. Olhem aqui, senhores e senhoras, é o gerador de referência de tempo zero. Marquem isso muito, isso é muito importante. Isto foi usado no projeto de viagem no tempo. Muitos vão dizer, mas ninguém até hoje viajou no tempo? Será? Eles já têm um motor, um gerador de referência zero, de tempo zero. Nós vamos dar continuidade à leitura. Agora, o que é uma referência de tempo zero? Este é um termo que vocês nunca verão nos livros didáticos. Este é um sistema o qual simplesmente fecha com o campo da Terra, a estrutura do campo magnético da Terra e também a sua ressonância de massa através de um sistema muito engenhoso projetado pelo senhor Tesla. Agora, todos os planetas em nosso sistema e todos os planetas através da galáxia estão basicamente fechados cosmologicamente. E tendo que pode se chamar uma referência de tempo zero, o qual é o centro da nossa galáxia, tudo tem que ter uma referência com este ponto de tempo zero. Ele é uma referência real com relação ao tempo. Você deve colocá-lo em referência a isto para fazer tudo funcionar. Olhem bem, eu vou repetir este texto aqui para as pessoas que talvez queiram ver um pouco melhor. Então, olha só, o que é uma referência de tempo zero? Este é um termo que vocês nunca verão nos livros didáticos, porque é escondido. Este é um sistema no qual simplesmente fecha com o campo da Terra. A estrutura do campo magnético da Terra
e também como a sua ressonância de massa através de um sistema muito engenhoso projetado pelo Sr. Tesla, possivelmente, olha só, possivelmente transferido a ele pelos visitantes de fora. Não posso afirmar, não posso tirar aqui o mérito do Sr. Tesla. Porém, algo desta grandeza me chama a atenção para isso. Vamos dar continuidade à leitura. Agora, todos os planetas em nosso sistema e todos os planetas da galáxia estão basicamente fechados cosmologicamente, e tendo que pode se chamar uma referência de tempo zero, o qual é o centro da nossa galáxia. Tudo tem que ter uma referência com este ponto de tempo zero. Ele é uma referência real. Com relação ao tempo local, você deve colocá-lo em referência a isto, para fazer tudo funcionar. Agora aqui vale uma brincadeira. Gente, quem quiser fazer uma máquina de viagem no tempo, vai ter que saber montar esse dispositivo de referência de tempo zero. Comecem por aí. Bom, parando a brincadeira e dando continuidade à leitura. E o senhor Nikola Tesla encontrou os meios para fazê-lo, de um modo bastante simples. Estes geradores de referência existem em cada sistema da FAA, Federal Aviation Administration, ou seja, Administração Federal da Aviação, já construídos para uma rampa inclinada, SIC. Aqui ele botou um ponto de interrogação, porque o próprio Sr. Bielek não entendeu o que significava isso, mas dando continuidade à leitura. Nossos sistemas em terra, isto era parte do sistema. Todos os geradores, tais como um que eu lhes mostrei, e vários outros equipamentos foram usados, cerca de 3.000 válvulas a vácuo 6L6 para alimentar as bobinas de campo dos dois geradores. Olha só, eles usaram 3.000 válvulas a vácuo 6L6. Se alguém quiser dar continuidade a esse projeto, é só buscar aí na internet quais são as características desta válvula a vácuo 6L6 e substituí-la por um semicondutor. Apenas uma dica. Bom, dando continuidade à leitura. Essa seria uma estimativa acurada. A propósito, talvez não fosse exatamente isto, senão no sentido de que era um grande número de válvulas a vácuo, cerca de 3.000 no total. E aqui um comentário, no filme aparece realmente uma sala cheia de válvulas. E quando o senhor Bielek e o irmão Bielek volta para o navio para fazer com que ele volte no tempo, ele entrou nessa sala com um machado e foi quebrando todas as válvulas. Foi uma vidraçaria legal, da hora. Bom, terminada a brincadeira, vamos dar continuidade à leitura. Por volta de março de 1943, o senhor von Neumann começou a ficar abalado. Ele não acreditava em Nikola Tesla, mas ficava dizendo: haverá um problema com o pessoal. Ele não acreditava nisto. Bem como eu e meu irmão acreditávamos no senhor Nikola Tesla, porque tínhamos grande respeito por ele. Olha só, o senhor von Neumann não tinha muita certeza de que ia dar errado. Porém, ele sabia que haveria um problema com o pessoal. E ele ficava dizendo isto, reproduzindo a fala do senhor Tesla. Bom, porque tínhamos grande respeito por ele e começamos a entrar na matemática e nas equações e nas coisas que o senhor, desculpe, Nikola Tesla nos dizia. Bem, finalmente concordamos com ele e ficamos dizendo ao senhor von Neumann que você não pode ligar esse sistema, essa giripoca, do modo como está. Você terá um problema, senhor von Neumann. Lembre-se que o senhor Nikola Tesla avisou. Bem, a simples menção do nome do senhor Nikola Tesla fazia o senhor von Neumann explodir. Ele ficava muito perturbado quando esse nome era mencionado. Eventualmente, no entanto, ele captou a mensagem.
como diz naquele programa de humorismo, captei a sua mensagem. E ele disse, pode ser que haverá um problema. Bem, vamos ver o que podemos fazer sobre isso. Bom, dando continuidade à nossa leitura, ele decidiu adicionar um terceiro gerador. Eles projetaram e construíram um e o colocaram por volta de abril, ou começo de maio. Aqui não estou realmente certo de onde o colocaram. Pode ter sido no convés ou embaixo dele, porque ele não podia ficar muito tempo. Bom, eles tiveram problemas muito sérios. Eles não conseguiram sincronizá-lo com os outros dois geradores. A propósito, nesta mesma época, no início de 1943, um terceiro homem, meu irmão e eu, fomos escolhidos para operar este equipamento. Então, olha só, eram 3 pessoas para operar toda a bagunça, todo o equipamento. Era um terceiro homem, Alfred Bielek, e o irmão de Bielek. Fomos treinados para operar todo o sistema porque nós sabíamos o que ele era e tínhamos os antecedentes educacionais para apreciar o que estavam tentando fazer. Lembra-se que eles fizeram, o Bielek e o irmão dele, fizeram vários cursos para chegarem a este ponto. E esses cursos foram, desculpem, indicados pelo pai de Bielek e seu irmão. Bom, mas como o filme mostra, isso está correto, nós estávamos em uniformes de marinheiro. Tínhamos o posto especialista de primeira classe, que eram oficiais, mas quando estávamos entre o resto da tripulação, nós usávamos esses uniformes e estávamos trabalhando com eles na maior parte do tempo. Naqueles dias, havia um sistema de castas muito forte na Marinha. Novos oficiais não se misturavam com outros homens, a não ser para dar-lhes ordens. Você não trabalha com eles desta maneira, nesses uniformes, naqueles dias. Eles o fizeram agora e também nos submarinos, mas foi-nos dito para usar esses uniformes quando estivéssemos trabalhando com a tripulação ou fazendo testes no navio. E que isso pode resultar? Uma integração dos 33 voluntários. Estavam todos ao mesmo nível, não tinham um oficial. Embora eles fossem oficiais, estavam todos no mesmo barco. Ou seja, no mesmo destroyer, que me deu um branco agora. O Eldridge. Bom, um terceiro homem foi nos dado, um ajudante de nome Jack. Ele era um técnico eletrônico de primeira classe que conhecia de tudo um pouco. Era um clínico geral. E tinha os antecedentes corretos. Volta de junho, meio de junho, em um dos testes, esse terceiro gerador ficou ligeiramente furioso. O gerador ficou furioso. Começou a emitir enormes arcos e Jack foi atingido por um deles e caiu como um animal atingido. Pensamos que ele estivesse morto e os médicos entraram e puxaram para fora, mas ele estava em coma. Ele permaneceu assim por 4 meses, recuperando-se mais tarde, e nunca mais fez parte do projeto. Bom, eu já estou num pouco de tempo. Eu vou, então, encerrar nesse ponto esta quarta parte do projeto Eldridge, para que realmente não fique muito maçante, muito extenso. E vou dar continuidade na próxima semana. Eu pediria às pessoas que gostaram para clicar naquele breguetinho do gostei. Isso é importante para nós, para que possamos dar mais conteúdo aos senhores e senhoras. Bom, Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.